E nós achamos que íamos tratar de outro assunto, mas não vamos não. Porque neste exato momento, nas redes sociais verificadas do senador Marcos Duval, nós nos deparamos com a seguinte nota oficial, assinada pelo senador Marcos Duval e, repito, postada pelo próprio senador Marcos Duval nas suas redes sociais verificadas. Eu vou ler a nota. A gente tem a imagem da nota, produção? Bom, nós já vamos colocar a imagem dessa nota, mas eu vou ler, prestem atenção. Informo, Marcos Duval escreve e assina o seguinte: informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar que ao comunicar o ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo por escrito e textualmente, via mensagem de WhatsApp, em nenhum momento recebi a orientação do ministro para fazer a referida formalização. Faça um PIN que aí tem um primeiro problema, e é um problema para o Marcos Duval. Portanto, ele continua, não fui orientado para formalizar nada, nem por resposta às mensagens que enviei, nem pessoalmente durante o encontro que tivemos. Fiz o meu papel como senador da República de comunicar, vocês podem ver aí a imagem da nota oficial do senador Marcos Duval, que acusa o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de mentir. Marcos Duval acusa Alexandre de Moraes de mentir e diz que tem como provar que o Alexandre de Moraes não pediu para que ele formalizasse a denúncia. Aí temos dois problemas nesta nota. Já vou dizer qual é o furo da nota do senador Marcos Duval. No segundo parágrafo, ele diz que tem como provar, através de mensagem de WhatsApp, que em nenhum momento recebeu a orientação do ministro para fazer a formalização. Mas a conversa foi pessoal, ele só marcou o encontro por WhatsApp. E o ministro disse que não é. Eu não mando mensagem para quem eu não sou íntimo. Só se ele gravou a conversa com o ministro. Só se ele gravou a conversa com o ministro. Então ele foi avisar o ministro de um complô que ia gravar o ministro gravando o ministro, porque se não foi isso ele não tem como provar. É mentira. Agora a maior prova que eu quero ver ele fazer é da frase final, né? Exatamente. Leia a última linha do que ele afirma ali, que diz que tudo será comprovado do que ele falou até agora. Eu diria que é juridicamente impossível, porque ele deu tantas versões que alguma tem que ser falsa. Qual versão que vai ser comprovada? Qual é a versão comprovada? Essa é a primeira. Porque a veracidade de tudo que eu falo é impossível duas coisas serem verídicas, porque ou aconteceu no Palácio da Alvorada ou no Planalto, ou começaram a conversar dentro de um lugar, foram andando com o carro e terminaram a conversa no outro. Aí a conversa aconteceu nos dois lugares, né? Olha, ele vai comprovar que foi na Alvorada, no Jaburu, na Granja do Torto, nós estamos vendo um momento histórico das Letras, Arembepe, nós estamos vendo um momento histórico do Brasil. Por qual razão? Todas as pessoas estão dizendo que o Marcos Duval cometeu um suicídio político. Nós estamos tentando contato com o senador Marcos Duval, claro, para prestar esclarecimentos sobre isso. Mas só qual é o detalhe? Tem um pensamento que diz: agoniza um homem, nasce o poeta ou surge o líder. Qual é a preocupação dele agora? Restaurar a credibilidade. O que ele está indo? Ele está indo para a briga. Porque ao falar que o Alexandre de Moraes está mentindo, ele está dizendo, a partir de agora eu vou para os finalmente. Por que é um momento histórico? Porque esse finalmente vai ter consequências, seja no Senado, seja para ele, seja para sua excelência o ministro Alexandre de Moraes. E aí, isso deixou de ser uma novela para ser uma narrativa de um processo histórico. Porque ele poderá, se ele levar adiante, em função da sua agonia, ele vai produzir algo muito
eu diria, não escandaloso, mas ele vai produzir um acontecimento e não um fato. Tem diferença entre fato e acontecimento. Para essa nota só resta uma coisa. Ou ele gravou a conversa com o Alexandre de Moraes e vai conseguir provar o que fala, ou vai ser a palavra de um contra o outro. Exato. E não me parece que a dele vai prevalecer ainda mais com essa confusão de versões. E eu vou dizer outra coisa que nenhum outro jornal ou analista político ainda falou. Prestem atenção. Prestem muita atenção, porque isso é muito sério e isso requer investigação. Vamos fazer a cronologia. No dia da votação, Duval pede para se desfiliar ao Podemos, no qual ele é filiado. E vota no Pacheco. O Podemos não ia votar no Pacheco, ele ia votar, mas tudo bem. Votou no Pacheco, ele volta atrás da desfiliação no Podemos, fica no partido. E ele, naquela live fatídica da madrugada, que ninguém sabe o porquê, nem ele mesmo explica, depois, no seu depoimento ontem à Polícia Federal, ele fala de um movimento político que ele teve que ali a crise conjugal, a situação de crise conjugal foi ali. Percebam isso, porque isso é muito sério. A crise conjugal foi ali. Este movimento político, ele é um movimento dito de direita, mas anti-bolsonarista. Perceba. Este movimento começou publicamente nas suas redes sociais um movimento dentro desse movimento chamado de nova direita, ou seja, enterrar o bolsonarismo e vencer o lulismo. Essas são as duas metas. Com esse movimento, senhores, quem são os dois atingidos? O Jair Bolsonaro e quem, no ilusório popular, tem sustentado as vitórias do lulismo? O Alexandre de Moraes. Pensem, porque agora, ele chamando Alexandre de Moraes para a briga, ele está tentando criar uma suspeição, ou seja, ele está tentando criar um ambiente no qual o Alexandre de Moraes não pode mais ser juiz por imparcialidade. Ele está provocando o ministro Alexandre de Moraes para provocar artificialmente uma suspeição do ministro. Eu concordo contigo, mas então ele atinge o bolsonarismo e atinge o Alexandre de Moraes sairia. Só acho que ele não mata o lulismo. Não faz, mas a ideia, essa é a ideia. Essa é a ideia. O lulismo. Entendeu? A ideia foi boa. Boa. A execução foi um desastre. Porque o que ele está tentando fazer agora é salvar um pouco dessa ideia, que é provocar artificialmente uma suspeição no ministro Alexandre de Moraes. E talvez salvar um pouco deste movimento de nova direita. A gente conseguiu comprovar que o Alexandre de Moraes não é isento. Esta chamada esdrúxula que ele faz ao ministro Alexandre na briga, essa provocação que ele faz, ele calunia, no mínimo difama o ministro Alexandre de Moraes. Olha, tenho muitas discordâncias jurídicas com o ministro Alexandre de Moraes, muitas, mas isso que... Esta nota do senador do Marcos Duval contra o ministro Alexandre é algo absolutamente abjeto. Porque ele diz que vai provar por conversa de WhatsApp o que foi discutido pessoalmente, a não ser que, como dissemos, ele gravou o ministro durante a ida para avisar que ele seria gravado. Mas tem uma coisa importante, ele está dizendo o tempo todo que ele não foi orientado a formalizar. Ele tem como provar que o ministro não orientou ele a formalizar. Mas daí, gente, se a pessoa está diante de uma notícia que, na cabeça dele, é um crime, ele não tem que ser orientado para formalizar. Ele tem que formalizar antes de qualquer orientação. Ou ele tem que ter uma babá para falar tudo que ele deve formalizar ou não. Ele não dá instrução para policial? Tem, é uma autoridade, é um senador da República. Autoridade, senador. Será que ele vai dar instrução para o policial lá? Como é que ele dá orientação para o policial prender alguém flagrante, por exemplo? Como é que ele dá orientação para um policial conduzir alguém a um distrito policial? Se ele, diante de um fato que na cabeça dele é criminoso, porque foi isso que ele falou na live, ele vai lá conversar com o ministro
E aí agora ele vai provar que o ministro não orientou ele a formalizar. O ministro Alexandre de Moraes não é babá do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval tem um mandato para representar um Estado, é um senador da República. Ele, diante de um fato que na cabeça dele seja criminoso, ele tem o dever, não é nem a opção, ele tem a obrigação de formalizar. E formalizar não é mandar mensagem por WhatsApp para um ministro, não. Formalizar é oficiar, é reduzir a termo, é escrever, assinar, protocolar no ente público, institucionalizado pela Constituição Federal. Então o senador Marcos Duval, mais uma vez, está querendo chamar para a briga diante de um fato que não se sustenta. Agora, eu gostaria muito que o senador ele atendesse aos nossos pedidos. Porque ele falou, né, com outros veículos, mas ele tem se recusado a responder às perguntas que eu tenho feito. E esta é a pergunta que eu queria fazer para ele. Por que que o senhor estava, num momento que o senhor classifica como uma crise conjugal que gerou o seu nervosismo para a live da madrugada, com um movimento antilulista e antibolsonarista, e fez uma denúncia e deu início a uma série de acontecimentos atabalhoados que só prejudicam o herói do lulismo, né, no imaginário popular. O ministro Alexandre ele é o grande defensor da democracia e o líder, o herói do bolsonarismo, que é o próprio Jair Bolsonaro. Por que que o senhor estava conversando com este movimento que quer derrubar Lula e Bolsonaro e tomou uma ação que prejudica um ministro que tem feito o seu trabalho e, por esse trabalho, as tentativas jurídicas de mudar os rumos das eleições, né, não foram atendidas, e o que fica aparecendo ao público, né, que há uma preferência. Então ele popularmente, você veja, todo mundo que tem lá o seu perfil é lulista, né, louva todas as atitudes do ministro Alexandre. E o Bolsonaro ao mesmo tempo. Eu quero saber, senador Marcos Duval, que conversa foi essa que deixou o senhor tão, como é que eu posso dizer? Exaltado. Não. Ou com dor de corno? Não sei. Que palavra eu posso usar? Decepcionado. Sofrência. Sofrência. Deixou o senhor tão sofrente e tão loquaz, falando o que não deve. Eu só tenho um questionamento. Eu acho que é um equívoco das pessoas imaginarem que o Alexandre de Moraes é lulista. O Alexandre de Moraes não tem nada a ver com o Lula. É no imaginário popular. Ele apoiou o movimento popular, ele trabalha com o imaginário popular. Perfeito, mas tem um detalhe. Sabe qual é a jogada? O Alexandre de Moraes, ele tinha um adversário, um empecilho, uma pedra no sapato. Essa pedra se chamava Jair Messias Bolsonaro. Ali, ele disse, bom, qualquer um de nós faria o que o Alexandre de Moraes fez, tendo esse sistema que nós temos. Eu vejo, se o sistema permite, ele atuou de acordo com o que ele interpretava sendo o melhor para os seus interesses, para os interesses do país ou para o interesse do grupo que ele representa. Isso a gente ainda vai descobrir um dia. Por essa razão, convinha naquele momento ter todo esse pessoal ao seu lado. O Alexandre de Moraes, se a determinado momento o pessoal que está no poder perceber que ele não tem mais capacidade de se defender, eles cortam o Alexandre de Moraes. Porque aí nós teríamos o Cacai, nós teríamos o Zanin, até o Bessias pode virar ministro do... Esse é o ponto, Suano. O que as pessoas não param para analisar é que se tem uma onda lá no Senado já de direita a favor da cassação do Alexandre de Moraes, não é o Lula que vai querer defender. Sim. Porque ele nomeia alguém dele no lugar. Exato. Outra, se o Lula defende que o que houve com a Dilma não foi impeachment, foi um golpe, ele também defende que a cadeira do Alexandre de Moraes foi o fruto de um golpe. O fruto do golpe. Porque foi o Temer que nomeou. Que o Lewandowski deu o golpe. Então é o fruto da árvore envenenada. A população vai conseguir entender. O Pavinato, que é criminalista, é o fruto da árvore envenenada. Agora, Pavinato, além da sua pergunta, eu também queria deixar aqui um questionamento ao senador. Senador, com todo esse disse-me-disse que o senhor
travou aí nos últimos dias, vai e vem e tal. Val e vem. Val e vem, obrigado. Então, a sua credibilidade deu uma caída, senador. Então, se o senhor agora está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes mentiu, o senhor deve ter algo gravado. Então, apresente para a sociedade brasileira, porque o país tem outros problemas para a gente tratar, para a gente tentar equacionar, para a gente discutir. Então, apresente essa gravação, se o senhor tiver, ou qual é a prova que o senhor diz ter na sua nota agora, por favor, para a gente poder sair desse universo aqui. Porque afinal de contas, quem tem prova e já mandou para uma revista, por que já não apresentou ontem para a Polícia Federal? Isso. Exato. Ou ele falou, eu disponibilizei meu telefone. Ele falou, eu disponibilizei meu telefone do jeito que ele falou, eu denunciei. Então vamos resgatar algo mais sério. Vamos lá, se nós estamos falando de um senador da República que tomou conhecimento desses fatos ainda lá no início de dezembro, com quase um mês de mandato do presidente, por que não apresentou um pedido de impeachment? Se ele sabia que isso tudo era verdade, estava ocorrendo... Com conhecimento do presidente, porque não foi o autor do pedido de impeachment dizendo isso aqui é um crime de Estado, tem que caçar o presidente da República. Se ele estava tão angustiado... Agora eu guardo... presenciou. Eu guardo o Coringa para jogar lá na frente. Por que Coringa? Porque você não sabe direito o que é, né? O Coringa é aquela carta que não tem um valor exato, tem aquele que se interpreta para fechar uma conta. Então pega o Coringa e guarda para ser usado na mesa a hora que fecha o jogo. Isso aí. Senador Marcos Duval, ele não quer dar entrevista para quem faz pergunta complicada. Ontem foi assim. Tem que ser pergunta combinada. Por que o senhor não apresentou o pedido de impeachment? Por quê? Isso aconteceu no dia 12 de dezembro. Jair Bolsonaro era presidente. Por que o senhor não apresentou o pedido de impeachment? Por quê? Eu vou te dizer uma coisa, Pavinato. A gente pode ter alguém dizendo, porque faltaria 30 dias ou menos de 30 dias, não daria tempo de processar o pedido de impeachment. Mas eu vou dizer algo. O pedido de impeachment, ele continua. Mesmo... E gera consequências. Foi o que aconteceu com o Collor. Ele foi da CCJ. Ele sabia muito bem. Só não gerou consequências futuras para a dona Dilma ficar inelegível porque fizeram um rachadinho ali de votação. Rasgaram a Constituição. Eu ouvi coisas no Senado de um absurdo como, não, mas isso pode ser resolvido por um ato de mesa. Ato de mesa é regimental, não é uma PEC. Exato. Então eles rasgaram a Constituição ali para fatiar. Ela recebe impeachment, mas não recebe a punição que acompanha o impeachment. Ali foi um rasgar a Constituição. Foi o primeiro momento. Poderia sim ter pedido o impeachment, o processo continuaria mesmo o presidente não sendo mais presidente. E no final, se impeachment fosse, perderia os direitos políticos. Se tivesse uma manobra como teve no caso do Lewandowski. E essa documentação poderia ser remetida ao processo no STF para valer como prova também. Exatamente. E deixaria o presidente Bolsonaro inelegível até de maneira mais rápida do que o próprio processo eleitoral que demanda recursos e tal. Em 6 meses teria enfim, poderia se quisesse. Ele é especialista em inteligência, né? Não, olha, especialista em mobilização. Foi você que falou. Não, também. Senão depois ele processa todo mundo. Eu acho que ele reviu a questão da renúncia para continuar com o salário do mandato, porque na empresa privada já viu que os clientes vão todos embora. Não vai querer mais. Mas esta questão é muito séria, porque em algum momento, coisas que não se falam em nenhum lugar, tá? Porque também agora é aquela coisa, nós já estamos 15h20. Eu quero ouvir o senador Marcos Duval responder para quê? Que interesse eu tenho em ouvir uma resposta dele? Se ele vai dar uma resposta para mim agora e vai dar outra. Porque pode ser que tenha uma outra versão, né? De repente a gente consegue uma versão exclusiva aqui para o programa. Porque isso vira conversa, isso vira tradicional conversa de louco. Isso vira conversa de louco. Porque se a pessoa cada hora fala uma coisa, diz e não conta a verdade, ou sabe o que eu costumava dizer quando eu viajava com meus amigos? Pior do que a pior sacanagem é o show de sexo implícito. Porque provoca e não satisfaz. Show de sexo implícito é a maior sacanagem. Isso é um show de sexo implícito. Porque ele fala, eu vou provar. Depois ele fala, provar o quê? Mas isso não aconteceu. Depois ele fala que aconteceu. Aí ele muda o lugar. Então, que vantagem Maria leva, que vantagem o povo leva em ouvir agora uma resposta extraoficial do senador Marcos Duval? Nenhuma vantagem, porque agora o que se espera dele é que ele prove uma das versões que ele
que ele afirmou ao longo da madrugada de quarta, passando por ontem, chegando até hoje. Não interessa mais. Pavinato me fez lembrar um filme agora, deve ser Marcos Duval no Multiverso da Loucura. Agora, Pavinato, é isso mesmo. Pavinato, eu vou te falar do fundo do coração. Ele está numa situação em que ele tem que tomar uma decisão em ser um capítulo de um livro da história do Brasil, porque ele pode produzir agora um acontecimento, porque se ele tem prova, ele gravou alguma coisa. E se ele gravou, ele vai trazer uma tempestade para as pessoas resolverem, ou ser um rodapé. No entanto, independentemente dele trazer a tempestade, eu creio que ele vai perder. Porque ele se tornou uma personagem inadequada para todos. Ele já entrou no inquérito mais temido do Brasil. A pior coisa que tem é que isso é uma regra da política, da vida. Deseja-se a traição, despreza-se o traidor. Enquanto a traição está servindo, todos vão querer usar. Mas ele vai ser escanteado. E ele está trazendo para si a imagem de que ele é um traidor. Não. Isso é terrível. O que eu não acredito, mas sei lá, talvez ele esteja perdido e temeroso. Talvez o medo tenha tomado conta dele, então por isso ele está perdido. O que não seria muito adequado como uma forma de fazer publicidade. Mas depois dessa declaração, eu suspeitava ontem, quando eu vi as declarações, que ele tentava implicar o ministro Alexandre para tentar provocar alguma espécie de impedimento, para ele continuar à frente deste caso. Depois dessa nota eu tenho certeza. Ele está puxando briga com o ministro Alexandre. Problema, Pavinato? Ele está provocando gratuitamente. O problema é que isso sendo feito agora perde muito sentido pelo seguinte: depois dos atos do dia 8, não é o ministro que está sendo vítima. É a instituição STF que foi atacada. Concordo contigo. Então não tem argumento que tire da mão do ministro Alexandre para passar para qualquer outro ministro, que agora todos são parte interessada. Por isso que ele vai perder. Isso funcionaria mesmo no dia 8. Vai ser uma vitória se ele ganhar, é uma vitória de pirro. Ele sai derrotado. Alguém ganha, mas não vai ser ele. Mas e isso agora tem que ser investigado também. Por que ele está investindo contra o ministro Alexandre e suavizando com o Bolsonaro? Ele está criando uma proteção, na verdade. Ou seja, e por que é que ele tomou essa atitude imprudente, negligente, imperita, irresponsável de fazer uma live no estado em que ele estava, chegando naquele estado por conta de uma discussão com o movimento social que quer acabar com o Bolsonaro e com o Alexandre. E logo na sequência, ele toma uma atitude para acabar com o Bolsonaro e com o Alexandre. O que esse movimento tem a ver com isso? Idealizou? Será? Coisa de criminalista, hein? Isso foi tem uma ordem, isso aí. Tem uma ordem nas coisas em relação às intenções desse movimento, eu imagino, né? Primeiro, é importante acabar com o bolsonarismo. Por quê? Porque é muito difícil esses movimentos terem um protagonismo na direita, existindo um bolsonarismo forte. Então, acaba com o bolsonarismo, o Lula é o presidente, está na crista da onda. Depois, agora, aberto esse espaço, especialmente depois do dia 8 de janeiro, em que o bolsonarismo dá uma baixa na popularidade, as pessoas não saem mais de camisa amarela para manifestações, né, para não ser vinculado e tal. Agora surge um espaço vago em que esse movimento poderia se colocar como líder da direita. E esse é o slogan deles, a nova direita. Só que não duraria muito tempo essa nova liderança na direita se as condutas tomadas com esse movimento forem as mesmas tomadas com o bolsonarismo. Então agora passa a ter... O eleitor de direita tá ruim, Nelson, porque sai de uma fria, entra em outra, continua. Então, mas agora, por exemplo, o bolsonarismo já saiu da frente do caminho, eles teriam que tirar o judiciário da frente do caminho, vamos dizer assim, para não ter o mesmo final. Ambicioso, hein? Ambicioso. Então, esquecendo que o Lula já se colocou no processo de 2020. Então é uma tacada, primeiro para acabar com o bolsonarismo, depois para diminuir a credibilidade do judiciário para não sofrer o mesmo revés que o bolsonarismo. Então, esse movimento seria, então, livre para ser a grande força de direita. Isso é um projeto a médio e longo prazo. É ambicioso, mas olha que coisa... Execução. Mas a execução é muito errada. Mas sabe qual é o detalhe? Eu concordo plenamente com ele, mas mostra... Não tinha dinheiro para contratar o Poirot, chamaram Jacques Clouseau. Mas olha só que coisa curiosa, isso mostra por que a esquerda tem vantagens em relação à direita no Brasil. A direita, ela trabalha fragmentada e competindo com ela própria. A esquerda fecha, faz um projeto, avança no projeto, depois que conquista e anula a direita,
ela vai para os debates internos. Eu participei... Ela se apoia. Isso aí é um dos planos mais tolos possíveis, porque vão ficar sozinhos. Claro. O que você está falando eu participei de um debate na PUC, tinha vários fragmentos da esquerda brasileira na plateia, e eles começaram a se atacar. Em algum momento alguém levantou e falou, não me lembro exatamente quem, falou, gente, agora o momento é da gente derrubar o inimigo, que é o Bolsonaro, enfim, lá naquele debate. Depois que a gente tiver o poder, aí a gente senta entre nós aqui e vamos ver que pauta que é relevante. Então, faz todo sentido. Resolve aquilo, a solução de tudo e não está lá sentado. Pra gente ganhar, nós temos que nos unir. Você trouxe a imagem e ele colocou numa expressão, é isso mesmo, a gente tem que estar sentado lá. Porque eles já são classe dominante. Eles, para se tornar classe dirigente, é que é o problema, eles já se tornaram classe dirigente. Como é que nós vamos nos manter? Porque, apesar de nós sermos classe dominante, porque essa é a lógica do gremistismo. Qual é o problema? A sociedade inteira tem que pensar assim, mas a sociedade está fragmentada. Por alguma razão, 60% a 70% do povo brasileiro acredita no empreendedorismo, acredita em Deus, acredita nos valores X. Onde foi que nós erramos? Então vamos continuar para retomar. E sabe o que é pior? Né? Quando a gente analisou a votação para a presidência do Senado e da Câmara, a gente viu que nada mudou, né? O Lira teve mais voto do que nunca, do que nenhum outro presidente da Câmara na história do Brasil. O Pacheco foi reeleito, não com tranquilidade, mas foi reeleito. Mas aí a gente imagina que tinha uma base de oposição de 32 votos. Né? 40%. 32 do secreto, porque se você sair perguntando hoje, não acha 20. Né? A gente tem aí 40% um voto secreto. Mas a gente para e pensa, dentro desses 40%, será que existe uma oposição ou existem candidatos rivais à vaga de oposição? E isso não forma uma oposição. Isso destrói a oposição. Porque não vai haver conciliação para absolutamente nada que é do interesse popular. Perfeito. Não sei se vocês viram, falando muito rápido aí pelo nosso tempo, perguntaram ontem, antes de ontem, aí circulou até nas redes, para o Ciro Nogueira, como é que seria ele ser oposição agora, né? E o colega dele que estava atrás, senador, falou, olha, o progressista precisa fazer um curso para saber ser oposição, porque ainda não sabe, né? O MDB essa também. história de sapato branco e oposição só é bom com os outros, que a gente não combina. É a mesma coisa do MDB, mas o MDB já resolveu. Já resolveu resolveu ali com o partido.